Lições Diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto. E o tema do estudo de hoje é Diferentes Funções da Lei de Deus. O texto bíblico que é a base do estudo de hoje é Romanos capítulo 7, no versículo 12. E aqui o apóstolo Paulo escreveu as seguintes palavras sobre os mandamentos de Deus. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus revela seu caráter, quem ele é. Assim como Deus é santo, justo e bom, como lemos no início em Romanos 7, verso 12, a sua lei também é. E eu vou repetir as palavras de Romanos 7, verso 12. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. De acordo com textos como Mateus capítulo 5, nos versos 17 e 18, João capítulo 14, verso 15 e 1 Coríntios capítulo 7, verso 19, a lei é vista de maneira bastante positiva. Os escritores bíblicos escreveram poemas sobre a lei, como o Salmo 119. Cantaram sobre ela, como por exemplo o Salmo 19, e meditavam sobre ela dia e noite, como dizem os textos de Salmo capítulo 1, verso 2 e Josué capítulo 1, verso 8. A lei de Deus nos ajuda a ficar longe do mal e nos concede sabedoria, entendimento, saúde, prosperidade e paz. Exatamente como ensinam os textos de Deuteronômio, capítulo 4, do verso 1 a 6, e Provérbios, capítulo 2 e o capítulo 3. A lei de Deus é como uma cerca, que cria um grande espaço livre para a vida e mostra que, além de um limite específico, existem perigos, dificuldades, complicações e até mesmo morte, como ensina Gênesis capítulo 2 nos versos 16 e 17 e Tiago capítulo 2 versículo 12. A lei de Deus também é como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, o qual perdoa nossos pecados e transforma a nossa vida, como ensina 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 e 1 João capítulo 1 do verso 7 ao 9. Conforme Gálatas capítulo 3, verso 24. A lei de Deus é um guardião, um tutor que nos leva a Cristo. Tiago capítulo 1 do versículo 23 ao 25 nos ajuda a entender claramente qual é a função e a importância da lei. A lei funciona como um espelho. Espelho esse que revela nossos defeitos, mas não pode removê-los. Quando você está com o rosto sujo e olha no espelho, você, a partir desse momento, toma plena consciência da sua condição. Você vê que está com o rosto sujo. Mas se você pegar o espelho e começar a esfregar no rosto, ele não vai ficar limpo. Você precisa de água. A lei de Deus é a mesma coisa. Ela mostra que estamos sujos, que existe pecado em nós. A presença da lei denuncia o pecado que existe no nosso coração, na nossa vida. E quando nos deparamos com essa realidade, automaticamente, pela atuação do Espírito Santo, brota no nosso coração o desejo de sermos curados, limpos, purificados. E essa purificação só pode existir em Cristo. É por isso que a Bíblia fala que o papel da lei é nos conduzir a Cristo. A lei de Deus mostra os problemas, mas não oferece solução para eles. Tentar ser justificado diante de Deus guardando a lei seria como olhar para o espelho esperando que, mais cedo ou mais tarde, o próprio espelho faça qualquer tipo de sujeira ou defeito desaparecer de nós. Isso não vai acontecer. Uma vez que a salvação é pela fé e não pelas obras, nem sequer as obras da lei, alguns cristãos concluem que a lei foi abolida e que não precisamos mais guardá-la. Isso é uma mentira. A Bíblia, no entanto, ensina que a lei define o que é pecado. Por isso eu peço para você ler comigo agora Romanos, capítulo 7, versículo 7. Preste atenção nas palavras de Paulo. Eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Aqui, Paulo ensina claramente o papel da lei. Mostrar nossa condição pecaminosa para que possamos buscar a solução, não na lei, mas em Cristo. Portanto, e concluindo, afirmar que a lei foi abolida é uma interpretação bastante equivocada
da relação entre a lei e o Evangelho. A existência da lei é exatamente o motivo pelo qual precisamos do Evangelho. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Números capítulo 9. Que Deus te abençoe e até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.